Fala, T&D. Onde a gente tá, pessoal? Eu até tô recebendo aqui, atenção, atenção, a sua atenção está sendo hackeada. Aqui é direto do CBTD. A gente tá na arena de número 7. Vou contar uma historinha rapidinha. O podcast Fala T&D é uma parceria da Bravindi com a ABTD. Já temos 2 anos. Começamos no CBTD de 2022. E aí a gente começou a entrevistar as pessoas por aqui. No ano passado, a gente deu voz aos visitantes, vinha, colocava o nome e participava do podcast. Ainda tem lá no canal do YouTube, são 27 episódios. E dessa vez a gente quis trazer uma proposta diferente com plateia. Então, a primeira vez que a gente tem o público aqui participando. Maravilha. E aí convidamos alguns nomes que estão na plenária, que estão participando de algumas palestras. Vieram algumas pessoas aqui do Top 5, que são os palestrantes do ano anterior, que tiveram a maior nota, né, do público. E agora, então, com vocês, eu estou recebendo aqui o Geneston Honorato. Ele vem com esse assunto aí que eu provoquei vocês. A sua atenção está sendo hackeada. Geneston, obrigada por ter aceito o convite. Que bom que você veio aqui. E olha, não vamos dar muito spoiler, porque ele está participando aqui da arena com exclusividade e depois ele ainda vai fazer a plenária. Então, vocês estão sendo muito privilegiados, porque os congressistas ainda não ouviram o Geneston. Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, muito legal ter o público, né? Eu acho que Sim. a interação, a troca, eu acho que a gente está muito individualizado, né? Cada um na sua tela. E tu acha que está na hora de a gente voltar a se encontrar, né? Antes nas praças, ao redor das fogueiras e agora nos eventos como esse, a oportunidade de se ver, de se encontrar e de trocar ideia, né? Então, eu acho essa é a beleza. Eu tenho aqui uma breve explicação, mas eu sei que essas linhas não dão conta de dizer quem é você, tá bom? Palestrante do TED, né, o TEDx, LinkedIn Top Voicer e psicólogo. Ele é uma referência em inovação, RH, diversidade e inclusão. Tem MBA em Innovative Project Management pela Universidade de Akron, é isso? Akron, nos Estados Unidos, em Ohio. Escreve para alguns editoriais de tecnologia e negócios mais relevantes do mundo, como o Meet, inclusive a Fast Company Brasil. Olha só, você trouxe a esse palco do CBTD pela primeira vez esse conceito, hackeamento de atenção. Como é que isso afeta a nossa produtividade? Bom, completamente, né? Eu acho que esse tema vem muito a calhar, eu acho que ele se conecta muito quando a gente fala de treinamento, desenvolvimento, aprendizagem, né? A maneira como a gente aprende. E ao passo que as tecnologias vão avançando, essas coisas vão se diluindo e se reconfigurando, né? Eu estava estudando uns anos atrás, eu me deparei com uma frase do Marshall McLuhan, que é um estudioso da comunicação americano, e ele diz: primeiro nós fazemos as tecnologias, depois as tecnologias nos fazem. E eu fiquei com essa inquietação: o que a tecnologia está fazendo com a gente, né? Porque eu percebi um apaixonamento muito grande nosso pelas tecnologias, né? IA, cadê, otimizar processos, vamos ganhar tempo. E a gente vem nesse apaixonamento por essa nova ferramenta. Eu acho que faz parte do processamento humano, ou da história humana, se apaixonar pelas ferramentas, né? Mas ao passo que a gente está não prestando atenção naquilo que nós deveríamos estar prestando atenção, que eu brinco que é a metafísica da atenção. E no afã de querer usar as ferramentas ou de sermos cobrados a entendê-las e a usá-las, a gente está percebendo o que isso está fazendo com a gente? Qual o produto disso na gente? Na atenção, no foco, na saúde mental, nas nossas relações, na epidemia da solidão que a gente está vivendo. Para onde estamos caminhando? Então, essa foi a provocação que eu fiquei. E aí fui mergulhar, estudar e sair com essa ideia de que a gente está sendo hackeado pelos algoritmos. Me deparei com um conceito também da Ana Bentes e da Fernanda Bruno, que são 2 doutoras, né, do Laboratório de Comunicação do FRJ, que elas falam que a gente está vivendo a economia psíquica dos algoritmos. Ou seja, nós somos laboratório para os algoritmos. Então, a partir disso, eu comecei a mergulhar e sair com essa ideia de hackeamento da atenção, que impacta diretamente a maneira como a gente aprende, produz, engaja, se conecta, forma comunidades em torno disso. Achei interessante você falar dos algoritmos. E eu faço sempre uma brincadeira, vocês podem usar se fizer sentido para vocês, tá bom? Quando acontece uma coisa legal, que nem agora, tá acontecendo uma coisa legal. A gente tá conhecendo o Geneston, que tá falando de um assunto incrível. Vocês estão aqui comigo. Eu falo assim, algoritmo, registra para acontecer de novo. Porque ele faz isso com a tecnologia.
Só que a gente só consegue perceber essas coisas incríveis que vão acontecendo no nosso dia a dia o tempo todo, as pessoas, as conexões, se a gente estiver presente de verdade. E a nossa presença, eu vejo que é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas. E a gente está desdobrado, não é Aham. isso que está acontecendo? Exato. Como é Não, que eu até o faço para me presente trazer, então, para esse não, até o lugar? presente chama presente, né. Isso. É que aquilo de mais legal que você pode receber é o presente. E essa é uma pergunta que tem se tornado uma pergunta de $1.000.000, né. A gente tá na moda falar de futuro, né. Futuros, futuros, futuros. E a gente está deixando de viver o presente, de construir o presente, né. E como eu disse, no afã de estar conectado, ou de ser cool, de estar trending, né. "Ah, eu sei usar o ChatGPT, já estou usando". Ótimo, a gente precisa aprender, o mundo está mudando, esse aprendizado das novas ferramentas são importantes, mas a gente está agora num dilema, né, num grande paradoxo que é: o que essas ferramentas estão configurando, como eu estou sendo configurado à medida que penso estar configurando as ferramentas. E aí tem diversos artigos já sendo publicados falando do uso dessas tecnologias. Aí primeiro alguns pedem para a gente desligar as notificações dos aparelhos, outros dizem que isso não dá conta. Então a gente está vivendo realmente a era aprendendo enquanto a gente se depara, né. Eu estava conversando com o Zueni Ventura em algum momento, né, um escritor, né, maravilhoso, e ele tem um livro que é sobre um ano que se passou e ele conta isso anos depois. E eu fiz uma pergunta a ele, eu falei: "Zueni, é possível contar o momento presente no presente? Ou seja, é possível deslumbrar e dar nome, dar lugar ao que a gente vive agora, sendo que nós somos produtos desse momento?" Ele falou: "É complexo", né. Então por isso, talvez, né, eu dei uma entrevista para a Forbes onde eu disse que talvez daqui a 20 anos nossos filhos vão estar olhando e falando: "Vocês faziam isso? Vocês levavam o celular para o banheiro? Sim. Vocês dormiam com o celular? A Sério primeira isso? coisa que vocês faziam quando acordavam Vocês era pegar o É celular. sério? Nossa, não consigo nem pensar nisso". E porque, eu tive esse insight a partir de uma pesquisa, também de estudiosos americanos, que eles dizem que o uso constante das telas equivalem a fumar até 15 cigarros por dia. Isso. E se isso é dessa maneira, a gente vai começar a ter lugares mobile free, ou seja, você não pode levar o celular para lugares. Vão acontecer CBTDs no futuro, onde na entrada a gente deixa o celular. Já imaginou isso? Mas isso já é uma excelente ideia para um rolê. Já Aham. é a ideia, gente. A Marcamos escola já com está as fazendo pessoas. isso, né. Marcamos um jantar. Pessoal, entrada da minha casa, guardem um celular, porque a gente trouxe as pessoas aqui para conversarem, na Aham. verdade, para terem Aí essa você não tira o presença. tênis, você vai entrar em casa falando: "Na minha casa tem que tirar o calçado para entrar". Em algum momento a gente tem que fazer: "Na minha casa tem que tirar o celular e o calçado para entrar". E daí se você quiser mexer, você vai lá naquele ponto específico, pega o celular, faz o que tem que fazer, deixa ele lá e volta para a vida Pra coletiva, vida, pra conjunta, vida para a real. vida, Verdade. no presente, né. Sim. Então isso é importante, eu acho que penso que essa é uma tendência. Neste momento aqui, eu estou sem meu celular, tá? E você Aham, também não, porque a gente está conversando e aham, vocês, eu acredito que se pegaram foi porque em algum momento a aham. atenção de vocês foi Foi hackeada. hackeado. Mas é porque ele está carregando. E eu dei uma volta aqui no CBTD sem ele, faz uns 20 minutos. Eu de verdade sinto que parece que tem algo faltando, quase que Aham, uma falta de ar. aham. Não sei se vocês também sentem isso. Como é que a gente faz? Então, esse pode ser um gatilho. Levantei, a primeira coisa que eu pego é o meu celular. Quais são esses gatilhos que vão me mostrando que, opa, Aham. tá demais? E aí, esse caminho de volta, como é que eu faço? Como é que eu provoco nas pessoas também? Pô, isso é muito legal. Eu tenho conversado com muita gente a respeito disso, da filosofia, da própria tecnologia. Tem um conceito que eu vou trazer hoje, dando um spoiler, que é desnortear, Legal. como uma premissa, como algo poderoso. Ou seja, quando a gente não sabe uma coisa, a gente fala: "Tô sem norte". E aí eu tô falando: "Pô, que legal que você tá sem norte". A gente ficou apaixonado pelo Vale do Silício, acho que tá na hora de a gente se apaixonar pelo Sul, né, Sim. buscar o nosso Sul. Então, eu acho que a premissa de olhar para esses gatilhos, que já são gatilhos mentais, né, do comportamento, do behaviorismo, que é uma teoria da psicologia, né, que diz que existem gatilhos, existem reforços positivos, reforços negativos, e que nós somos programáveis, né?
Então, existe a programação neurolinguística, por exemplo, que diz que você pode ser programado, a linguagem nos programa. Muitas das coisas que a gente pensa e decisões que a gente já toma hoje, já existe uma dúvida se são decisões nossas ou decisões dos algoritmos. Você está programando suas férias. A hora que você vai sair, o carro que você vai alugar, o lugar onde você vai, pode ter sido mostrado para você por um algoritmo. Né? Então, isso fala muito da urgência que nós temos de retomar, né, aquilo que é mais valioso e que talvez seja a única coisa que a gente tenha controle, que é sobre nós mesmos, né? E não digo nem nós na interação com o mundo, mas nós enquanto tomadores de decisão, entender o que é bom, o que não é bom para a gente, né? Então, quando você fala a respeito desses gatilhos, já existem estudos que mostram que as notificações foram pensadas de uma maneira a liberar serotonina no cérebro. Aquela bolinha vermelha, por que ela não é azul? Por que ela não é verde? Por que ela é vermelhinha? Aí você entra e fala, opa! E aí você fica tendo aquela dopamina fácil. E quando você não tem, é o que você falou, está faltando algo. Eu estava conversando em mentoria com uma pessoa jovem, uma menina, ela falou que está acontecendo algo muito estranho comigo. Eu saí de férias, estava na frente de uma cachoeira, no meio do mato, uma coisa relaxante, e eu estava ansiosa, porque eu estava sem meu celular. Isso estava gerando uma ansiedade da vontade de pegar o celular para olhar. Então, o produto disso já se mostra, pelo menos no primeiro momento, muito ruim. Né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente está acelerado. Eu brinco, a gente pergunta para as pessoas, como é que você está? Pô, correria. E a gente acha isso legal. É correria. Incrível, Correria. A gente está correndo para onde? Né? E isso é fruto desse tanto de informação rápida, fácil e que, ao mesmo tempo, sobrecarrega a maneira como a gente existe no mundo, né? Não sei quem já leu Sapiens, quando o Harari vai falar ali do tempo, né? Que ele vai falar que a gente dormia quando o sol se punha e acordava quando o sol nascia. Então, o sol era o nosso relógio, né? Biológico. E hoje você conversa com os jovens e até nós mesmos, a gente fala, hoje eu vou dormir mais cedo. Aí você vai para o quarto e leva o celular. 2 da manhã você está vendo o campeonato de forracama na China, que apareceu por um algoritmo que você fica ali vendo aquilo e você pensa, uau, 2 da manhã eu queria dormir 9 horas e não consegui. Porque exatamente essa ideia de que se eu não estou ali, esse fear of missing out, né, o FOMO, e já tem uma galera que é uma outra coisa que eu vou deixar para a gente conversar, que é o JOMO, né? Join of missing out. Pessoas que estão interessadas em estar fora, interessadas em não estar no meio, né? Já está acontecendo isso. E já tem movimentos que a gente todos aqui temos um smartphone, já existem movimentos para a gente voltar para o dumbphone. Sim, e ele é super caro, inclusive, né? Ele é bem mais caro. Que é o joguinho da cobrinha e tudo mais, e eu tô querendo ir nessa direção aí. E ele é justamente mais caro, porque como ainda é uma parcela muito pequena de pessoas que vão querer comprar, não se tem uma produção em larga escala, então fica mais caro. Vamos provocar a plateia? Vocês estão presentes aqui, com a atenção plena de vocês? Vocês vieram? É real que vocês estão aqui? Quem tem pergunta, contribuição? Aqui, Valdemir. Então, fala assim, fala seu nome e fala da caravana de onde, porque a gente gosta de falar com a empresa, se tem alguma outra cidade, faz uma contribuição, passa a sua mensagem. Legal, obrigado, Genilson, pelas palavras aí. Acho que a reflexão é muito válida. Nós somos aqui de São José dos Campos, estamos participando do evento, está ótimo. E refletindo em tudo isso que você trouxe, eu acho que o termo hackeamento ele é muito oportuno, né, diante desse cenário que a gente está vivendo. E eu fiquei pensando assim, o que seria, de repente, o firewall ou o antivírus que a gente poderia ter na prática, que de repente você poderia trazer para a gente como dica para evitar esse hackeamento, sabe, no dia a dia mesmo. O que você entende que a gente poderia colocar assim em prática já, talvez hoje, aqui, para ajudar a não haver esse hackeamento da nossa atenção? Bom, maravilha, obrigado pela pergunta. Perfeito. A gente já vai respondendo? Sim. Bom, a primeira coisa é essa tomada de consciência. Porque quando a gente fala de cultura, a gente vai vivendo culturalmente, a cultura ela presume ou ela se refere a grupos, né? Então, são grupos de pessoas que se comportam de maneira específica e constroem o que a gente vai chamar de cultura, códigos, valores tangíveis e intangíveis. A gente tem que lembrar que quando o iPhone foi lançado, acho que em 2007,
talvez. Se a gente for pegar o lançamento, o que Jobs falou aquele dia, ele vai dizer: vamos mudar uma forma como a gente se comunica no mundo, vamos mudar o mundo. E a gente se apaixonou por aquilo, que era apaixonante, por uma tela que você usa o dedo, uau, é incrível. E aí a gente foi se apaixonando por isso, a coisa foi ganhando escala, e a gente agora precisa tomar consciência do uso disso. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa, discutindo esse assunto, e aí ela me disse assim: cara, sabe o que eu tenho feito? Eu ando agora na cidade, no meu bairro, eu vou comprar um pão na padaria, vou fazer alguma coisa. Primeiro, ela está evitando pedir coisas que ela pode comprar, para sair de casa e andar pela rua, ver as coisas, os carros, as pessoas, as árvores. E ele falou que ele está fazendo uma coisa muito interessante que eu comecei a fazer também. E outro dia foi engraçado, que eu estava na rua, assim, voltando, aí tem umas árvores lá perto do meu prédio, e seguindo o exemplo dele, ele falou: consegui ver que existem pássaros que eu nunca tinha visto nas cidades. E ele começou a olhar os pássaros e catalogar as cores, não sei o que, para depois tentar descobrir que pássaro era aquele, depois na internet, né? E eu estava fazendo isso outro dia, andando na rua, vendo o barulho sim dos carros, o que as pessoas estão dizendo, o barulho do vento nas árvores. Isso é transformador. Olha que coisa simples. Não estou nem dizendo que você está na cachoeira, que você está na praia, que aí já é maravilhoso. Na cidade, a possibilidade de você olhar para isso, gente, e questionar. Você pegar o celular assim, você... Vou usar isso agora. Preciso usar agora. Porque, inclusive, o que está acontecendo nesse hackeamento é: você tem uma mensagem importante para enviar. Aí você... vou mandar agora essa mensagem. Abre o celular, esqueceu o que era. Porque o algoritmo te mostrou o campeonato de Forracama na China. Você ficou vendo aquilo e não lembra mais o que você ia fazer. Passaram-se 1 hora, 2 horas, você fala: não, esqueci, eu vou botar o celular aqui, daqui a pouco eu lembro. Você, lembrei. Esquece de novo. Porque nossa consciência foi capturada pelo algoritmo. Eu costumo dizer que tentou-se lançar o metaverso agora recentemente. Mas talvez eles tenham descoberto, eu venho falando isso há um tempo, que nós já estamos no metaverso. A gente dialoga, a gente troca no metaverso. A gente quer likes no metaverso, a gente quer ser amado no metaverso. E qual é o nosso metaverso? As nossas redes, o nosso avatar. Eu participei fiz uma palestra para o Wired Festival, e eu levei o tema, me apropriando da psicologia, da minha formação, né, dos meus estudos de psicanálise, eu levei o tema ego digital. Nós temos um ego digital. É por isso que a gente vê, às vezes, a pessoa na foto das redes, e você encontra ela pessoalmente e você quase não reconhece. Porque o ego digital, ele é uma pessoa maravilhosa sempre. E quando você chega perto, eu não sou tão maravilhoso assim. Né? E eu estou falando de mim mesmo. Você vai olhar minha foto. Então, essa tomada de consciência do uso, e o exemplo que eu posso deixar assim, uma provocação que eu deixo para vocês como exercício, é o seguinte: eu ando muito em aeroporto e em eventos. Então, o que eu faço? Eu estou no aeroporto, eu estou me deliciando, entre aspas, e desse estudo de olhar o que as pessoas estão fazendo. E as pessoas estão no celular. Você pega o aeroporto, às vezes tem uma cadeira com 10 pessoas sentadas. São 10 pessoas assim. E eu fico olhando aquilo. E outro dia eu encontrei um piloto que estava esperando para embarcar, sentei do lado dele, ele também não estava no celular. Aí eu puxei o assunto com ele. Solon, viramos amigos, tenho até o contato dele aqui. Falei: pô, olha as pessoas no celular, tudo bem? Sei o que é, sou piloto e tal. Ele, né, cara, eu vejo isso também. Eu, como na aviação, a gente precisa ter atenção plena, que eles chamam de consciência situacional, que eu acho isso um bom exemplo. A gente perdeu a consciência situacional. E aí a gente olhou e ficou discutindo isso, as pessoas assim. E aí por isso que eu digo que o telefone, a tela é o novo cigarro. Então, consciência, gente. Pegou o aparelho, por que eu peguei isso? E aí, para tangibilizar isso, vocês têm aí, nós temos nas nossas telas de estimação, que na verdade nós somos o bichinho de estimação das telas, né? Nós somos o pet do celular, tá, gente? Só para vocês saberem. Não é o celular que é nosso pet. Tem lá o tempo de uso de tela. Então é importante sempre abrir aquele uso de tela para ver o quanto a gente está usando mais ou menos e tentar baixar aquele número. Eu acho que essa é uma boa dica também. Se tiverem perguntas, provoquem, tragam aqui. Eu tenho uma que eu fiquei pensando assim. A gente tem usado muito inteligência artificial. E aí, às vezes, a gente tem essa impressão que vai ali, põe um assunto, conversa uma coisa,
dá um prompt para ele que é tão perfeito para nós, e aí, claro que ele responde exatamente de acordo com Aham. essa empatia que você coloca para ele medir de você. E aí, parece muitas vezes que é mais interessante, mais gostoso conversar com essa inteligência artificial, porque ela vai de Aham. encontro com exatamente o que você está Aham. pensando. Não há Cria contradição, né? numa contradição, tem essa conexão com você. E isso impacta diretamente na forma como a gente está desenvolvendo a nossa comunicação, porque fala, nossa, é mais gostoso conversar com a IA Aham. do que com outro Aham. ser humano. E aí aquilo que já era enquanto comunicação para a gente ter superado, já sabemos conversar, já sabemos ter empatia com o outro, já sabemos fazer conexão, a gente está perdendo ainda mais. Essa é a minha impressão. Aham. E você é o estudioso. Aham. É assim mesmo que está acontecendo? Eu tenho percebido muito isso. Saiu uma matéria recentemente dizendo que os jovens estão preferindo fazer mentoria com chat GPT do que com as lideranças. A gente tá muito ruim, né? A gente tá ruim, né? E aí eu estou dizendo isso. Se as pesquisas dizem que 80% das pessoas não pedem demissão da empresa, pedem dos chefes e lideranças, a gente não está indo no caminho bom. E aí as pessoas me perguntam, e o que a liderança precisa fazer para se desenvolver? Terapia. A gente precisa fazer terapia, é isso. O modelo não existe mais, ele não funciona mais, e a gente está terceirizando esse diálogo. O ChatGPT lançou agora, né, como se fosse a Her, lá ali, o Ela, né, o filme. Quem não assistiu, assista. Sim. Né? E é antigo o filme, já. É antigo antigo o filme, não é de hoje. Olhando isso tempos atrás, é tipo, que é isso. Né? Agora é uma realidade. E já tem pessoas namorando com chatbots, já tem tudo isso acontecendo. Né? Então, você falou uma coisa que para mim é crucial. A gente tem dificuldade de escuta, né? E de aceitar o diferente, ou seja, aceitar, por isso que a diversidade avança tão pouco, né? Porque a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que talvez a gente no primeiro momento não concorde. E se você for no chat GPT ou numa ferramenta dessa digital, ele vai dizer o que você quer, uma câmara de eco, né? Você está sempre num diálogo onde está tudo bem. E aí a gente vai perdendo a capacidade de dialogar, de se encontrar, de falar e de ouvir. Por isso eu acho que essa proposta é legal. Né? De a gente trocar e de ouvir coisas, de aprender coisas também com o outro, né? Então, a gente está passando por um momento crucial. E tem gente que quer aprender comunicação perguntando ao ChatGPT como é que se comunica. Sim. Né? É uma contrassenso habilidade. total, né? É uma habilidade, não é um aplicativo que você baixa. Como qualquer habilidade, eu tenho uma ideia de como é que joga futebol. Uhum. Mas eu não sei, não tenho habilidade de jogar. Eu só vou ter se eu fizer. Então eu tenho que gostar de treinar. Eu não tenho que gostar de jogar. Uhum. Então a gente tem que gostar de treinar, se comunicar. Como é que a gente treina? Exatamente. Conversando com as pessoas. E tem uma coisa que não sei se acontece com vocês e acontece comigo. Eu não uso nenhuma inteligência artificial. Hoje, eu estudo ela, eu olho para ela, eu leio os artigos, eu leio o que estão dizendo sobre ela, eu leio as novidades, eu leio os lançamentos. Lançaram a inteligência artificial que faz a apresentação, lançaram a inteligência artificial que você pode botar o prompt e tal. Das vezes que eu tentei usar, bateu em mim como se eu tivesse me tornando ignorante de uma certa forma. Eu jogava, prompt perfeito, busquei lá no YouTube, o cara falando, faz isso, agora você escreve isso, agora você escreve isso. Eu falei, uau, botei tudo como ele falou, pá, enter. Aí, não, você vai refinando, vai refinando. No final tinha ali, e eu simulei um curso, como se eu estivesse montando um curso. Aí no final tava lá os módulos, a introdução, taranana. Eu olhei para aquilo, me deu uma angústia tão grande, que eu olhei, li tudo e falei, eu faço melhor. Que bom. Eu faço melhor. Bom, mas tem coisa que eles já fazem melhor que a Mas gente. aí que tá. Existem dois tipos, né, talvez macro de inteligência artificial. A generativa e a que tenta imitar o cérebro nas pessoas, a maneira como a gente dialoga, e aquela que vai pegar uma planilha, vai pegar um grupo de informações, compilar, te trazer um dado, tomar uma decisão rápida. Isso é maravilhoso. Sim. Né? Já tem até inteligência artificial sendo colocada como CEO. Né? Uma empresa chamada Websoft na China botou uma inteligência artificial mulher. Aí, mulheres, talvez agora vocês vão ser CEOs, tá? Só que IA. É. Porque o humano não deu certo, não funcionou. Até agora, né? Não funcionou no sentido de não deram a oportunidade. Sim, então abriram o espaço, o caminho não está aberto. Não está aberto. E aí, o resultado dessa divisão de negócio liderada por uma inteligência artificial foi melhor do que a outra divisão liderada por uma pessoa humana. Por quê?
tomada de decisão rápida, leitura de cenário, milhões de dados ao mesmo tempo, compilando aquilo, gerando o gráfico e tomando decisão de negócio, de mercado, de produto. E aí, qual a provocação que eu tenho feito com isso? Essa é uma grande oportunidade de, definitivamente, nós que lideramos as empresas, nos especializarmos em olhar as pessoas. Porque aí a inteligência artificial não vai chegar, né? Como que a gente se relaciona, como que a gente olha no olho, quais são as dores nossas no trabalho, como que a gente acolhe isso, enquanto a inteligência artificial está tomando essa decisão de negócio, de planilha e etc. mais rápida, né? Então aí eu vejo um ganho já significativo. Do ponto de vista das nossas relações, eu acho que já dá para experimentar, mas ainda com consciência situacional, né? Acho que isso é um bom termo. Sim. Provocação. A gente sempre teve tecnologias sendo lançadas, então vamos voltar lá para pensar rádio, televisão, o impacto disso nas nossas relações. A gente fala assim, não, é a mesma coisa, vamos continuar usando. O impacto é diferente do que era aí daquela tela mais estática para agora? O que é isso que de verdade faz diferente com o hackeamento da nossa atenção? Porque também quando a gente era criança que na televisão, a gente também ficava ali, hipnotizado, hackeada a atenção. Sim. Então qual que é a diferença? É a mesma coisa? Boa pergunta. Acho que quando a gente vai olhar, eu acho que não é do ponto de vista humano e de acompanhar os avanços, essa ideia de contra ou a favor, né? Então essa é uma discussão que, eu sou contra, não sou contra, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero pegar esse Zeitgeist, né? Eu gosto dessa palavra alemã que fala sobre o espírito do tempo, né? Qual é o espírito do tempo atual? Porque se você pegar a invenção do relógio, a invenção do vapor, a invenção do papel, enfim, tem várias ferramentas. Aí chegou o rádio, a TV. Eu fiz um vídeo ano passado, quando eu comecei a trabalhar esse tema, eu abri uma palestra que eu fiz em off, narrando o vídeo que estava passando na tela. E na pesquisa, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: a diferença é a seguinte, quando a gente ouvia rádio, você encontra várias fotos na internet de famílias, pessoas reunidas ouvindo o rádio como uma grande novidade. Uau! Ouvindo aquilo. A TV, quem é mais velho vai saber, final de novela. Até hoje tem a final da Copa do Mundo. Tá todo mundo olhando para uma tela, reunido, vendo o jogo ou uma novela, reunido. Em algum momento essa tela passou para o seu quarto. Tenho 3 filhos, cada um tem uma tela em cada quarto, eu tenho uma tela na sala, eu tenho uma tela no meu quarto. E aí eu cheguei ao insight de que as telas começaram a nos dividir. E essa talvez seja a grande diferença e a grande complexidade que a gente vai enfrentar, já está enfrentando. Que a gente foi para as telas que foram para os quartos, depois as telas foram para o bolso. Então, cada um tem a sua. E aí, na entrevista que eu dei para a Forbes, na hora que eu estava formulando, eu pensei que é isso. O celular é uma grande arma de desatenção em massa. Porque cada um está na sua, né? E aí o Solon, o piloto lá, ele me falou, cara, isso é interessante, porque eu nunca fumei, mas os meus amigos fumavam. Quando eles saíam do restaurante ou de um lugar para fumar, eu ia junto, mesmo não sendo fumante, e participava da conversa. E tal, blá, 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 blá. Ele falou, agora eu não consigo. Porque se você vai num lugar, as pessoas estão no celular, elas estão cada uma no seu mundo, cada um num assunto, cada um na sua tela, cada um na sua desatenção de estimação, né? Então essa é a grande diferença. Como a gente vai formar comunidade, senso de cultura organizacional, senso de país, de região, né? De comunidades, que a gente, voltando em Sapiens, a gente é fruto de formação de comunidade. Aldeias, tribos são comunidades, né? Toda essa construção que a gente tinha até nas empresas há pouco tempo atrás, né? Que nossos pais, avós, falavam, cara, trabalhei na empresa há 30 anos, 40 anos, porque ali tinha uma família. Eu conheço já vi muito disso, né? Eu conheço a esposa do dono da empresa, os filhos, eu vi os filhos nascer. Aí tinha aquele senso de comunidade, agora não tem mais. Sim. Aí tá todo mundo falando, como é que eu engajo, Gênesis? Como é que minha cultura está fragmentada? O que é que eu faço? Eu falo, se você descobrir, me conta, né? Como é que a gente vai fazer as comunidades organizacionais daqui para frente? Essa é uma boa pergunta. Vamos ouvir a nossa comunidade aqui, Vamos. a nossa pequena comunidade. Quem tem pergunta para o Gênison? Alguma contribuição? Olha que Oba. bacana, tem ali, Thalita chegou. Seu nome, qual que é a caravana de onde você veio aí, que aterrissou aqui no CBTD? E a sua pergunta, por favor. Maravilha, meu nome é Bruna, sou da Ubramax, em varejo de construção civil.
E a minha pergunta não é como, mas eu queria saber se você tem algum insight sobre... Então, hoje, diante de tantos estímulos, né, principalmente os jovens nas redes sociais, tem uma competição enorme de estímulos, né? E essa disputa de atenção por conteúdos. Falando de treinamento, como que eu faço para usar esse hackeamento para fazer com que a pessoa absorva o que eu quero e não só o que é conveniente para a pessoa? Queria saber se você tem algum insight sobre isso. Resetar, que nem a gente fez com o microfone aqui no início, não estava funcionando, não foi isso? Dá para resetar a pessoa? Dá. Essa é a complexidade, né? Porque à medida que os interesses mudam, que a informação está infotoxicada, como eu vou falar já já. O que é interessante para as pessoas? Porque você usou uma palavra interessante, você falou, por exemplo, você está numa empresa, você tem skills e capabilities que você precisa ou treinar ou contratar para você fazer aquela estratégia acontecer. Só que as pessoas não estão prestando atenção nisso e nem querem, né? E aí eu estava recentemente fazendo um projeto de inovação para uma empresa em RH e o time trouxe todo um trabalho de levantamento de dados, de informação a respeito da problemática das pessoas não estarem acessando nem a universidade corporativa. Então, ali, olha lá, os dados, cara, as pessoas não estão acessando. Eu tenho 2.000 pessoas aqui, os acessos estão... Tem um ranking aqui, ninguém está interessado nesse ranking, né? Quem faz mais curso, quem faz menos curso. E aí, quando eles me trouxeram isso, e aí ele falou, não, e a gente pensou em reformatar a plataforma. Gamificar, Eu falei, ó, essa é uma boa aposta. Mas a gente tem uma cultura, a cultura que você está construindo é uma cultura de aprendizagem. As pessoas estão entendendo a estratégia, porque é muito comum e é natural hoje, você entra numa empresa e você pergunta para a pessoa, sabe qual é a estratégia do ano? Qual é o indicador do ano da empresa? É comum as pessoas não saberem, porque está cada um na sua introspecção organizacional, né? O Jim Kalbach tem um livro chamado Mapeamento de Experiências, que ele fala, cada um de nós aqui vivemos uma introspecção organizacional. Ou seja, fica escovando slide, participando de 2 milhões de reunião, né? E aí no final você fala, tem que seguir a estratégia. Qual a estratégia? Né? Então, talvez a gente vai ter que olhar para fora, que é uma outra provocação que eu faço às empresas. A gente é muito autorreferenciado, né? Aqui dentro, a minha empresa, foguete não tem ré, eu visto a camisa. O que está acontecendo lá fora é que está ditando o que vai acontecer dentro. Então, eu acho que esse é o momento das organizações se reformatarem de fora para dentro. E diminuir esse nosso ego organizacional de que, nós aqui somos incríveis. Não, não somos. Né? E aí olhar para fora para tentar reformatar para dentro. Não respondi a sua pergunta, porque realmente... E talvez, assim, eu complicado. não vou mais conseguir abrir para perguntas agora, porque a assessoria dele falou que ele tem 5 minutos para ir para a plenária, tá bom? Quem foi congressista pode subir e ver. Talvez seja assim, para de olhar no celular e olha do drone. Sobe um pouco mais e olha o comportamento das pessoas para cima. Para acabar, tem um momento P&D que é tome e devolve. É uma frase, uma pergunta, uma resposta Eita, rapidinha. Olha só, difícil isso, hein? O que é urgente para desenvolver nas equipes do futuro? autoconsciência. E eliminar dos programas de treinamento. Programas pré-formatados com a intenção de quem formatou e nem de quem vai aprender. Agora, para o lúdico aí do Geneson, qual superpoder você gostaria de ganhar? Poder de bloqueio do hackeamento da minha atenção. Perfeito. Excelente. Como é que as pessoas te encontram? LinkedIn, Geneson Norato. O nome desse ninguém vai encontrar. Eu digo que o meu nome tem uma coisa boa e uma ruim. A boa é que você joga meu nome no Google, aparece tudo. A ruim é que você joga meu nome no Google e aparece tudo. E aparece tudo. Então, E o que não é óbvio sobre você? eu toco vários instrumentos musicais. Uau! Trombone, violão, contrabaixo, percussão, pandeiro, trompete. Sensacional. Vai ter aqui o happy hour do CBTD. Oba! Eles abrem para tocar. A gente vai querer ver o Geneson Opa! fazendo uma pelinha, assim ou não? Provavelmente a gente vai querer. Muito obrigada, então, por você ter vindo, tá bom? Obrigada Obrigado pelo mesmo. convite, obrigado a Plateia, vocês. vocês gostaram? Sim, foi incrível, não foi? Eu achei incrível também. Espero vocês lá na plenária.
Muito, muito obrigada por você vir, que a gente se encontre por aí, tá bom? Espero que a gente se Nessa nossa aldeia, nessa comunidade que a gente faz parte, tá bom? Lembre-se, a gente só consegue entender quando se vê no que vê. Então, se tem alguém hackeado, estamos também. Então, é importante ter essa autoconsciência. Perfeito. Tá aqui o QR Code para vocês entrarem direto aí no canal do Fala TD, tá bom? Então, você que está acompanhando aí online, por favor, inscreva no canal. E se você também ficou até o final, que a sua atenção não foi hackeada, tá Olha. bom? Lembra, olha só, a gente só tem este momento presente, tá bom? Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.